Olá, vou deixar uma passagem de meditação bíblica para vocês em Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha que profunda essa passagem bíblica. Toda vez que eu leio ela, eu fico maravilhado e traz muita reflexão para a minha vida. Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então, o que o Senhor Jesus estava falando? Se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer me servir, se alguém quer fazer a vontade de meu Pai do céu, esteja pronto para esquecer seus interesses. Esteja pronto para esquecer das sua própria vida. Eu falo assim, uma vida de tipo assim, interesses, motivações, planos, projetos. Muitas vezes, a servir ao Senhor, a gente vai ter que escolher. Muitas vezes abrir mão de nossos interesses, abrir mão dos nossos, às vezes, até sonhos, para viver algo de Deus, para viver um chamado de Deus, para viver uma vida ao lado do Senhor. E essa vida ao lado do Senhor, ela vai exigir escolhas, escolhas diárias, escolhas às vezes grandes. E uma dessas maiores escolhas é quando a gente escolhe servir ao Senhor e largar o pecado, aquelas coisas que não agradam ao Senhor, largar os vícios, largar às vezes aquilo que agrada a nossa carne. Mas isso vai a mais além ainda, porque o Senhor estava falando dos seguidores deles, por exemplo. Aqueles discípulos tinham largado muito as suas vidas. Eles tinham uma vida secular, trabalho, e muitos deles deixaram, às vezes, até aqueles trabalhos dele para seguir ao Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai deixar nosso trabalho e nossos afazeres, nossos planos, nossos projetos, nossos estudos. Mas a chamada de Cristo, ela sempre vai nos desafiar em algo em nós. Algo em nós para abrirmos a mão para servirmos ao Senhor. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de abrir mão. Muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar no Senhor. Esses discípulos tinham largado mão das suas vidas, largado mão das suas carreiras públicas, carreiras empreendedoras para estar do lado de Jesus. Aí Jesus estava falando com ele: Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Então ele está falando das pessoas, está falando da gente. Quando a gente põe nossos próprios interesses, nossas próprias motivações em primeiro lugar e não o Senhor, a gente nunca vai desfrutar da vida verdadeira. Aqui ele está falando de uma vida espiritual e também de uma vida eterna posterior a essa vida. Porque essa vida aqui é passageira. A gente acha que viver às vezes 90, 100 anos é uma maravilha, mas isso não é nem perto da eternidade. Essa vida aqui, a Bíblia fala que é como um vapor. É como uma erva que nasce bonita, linda, mas logo ela vai se desvanecendo e vai enfraquecendo. E às vezes as pessoas perdem as suas vidas, entendeu? Buscando ela, buscando seus prazeres, buscando seus próprios interesses. E no final da vida ele perde a vida verdadeira. É isso que está falando aqui, ó. Versículo 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que ele poderá pagar para ter essa vida de volta. Ou seja, você tem seus planos, você tem suas motivações, suas ambições, e você conquista o mundo. Você conquista além dos seus sonhos. Você se torna um multimilionário, você se torna um famoso e tudo mais, tudo que um ser humano sonha. Mas no final da vida, você não tem um pai. Você não tem comunhão com ele. E agora você parte para a eternidade sem ele. Você perdeu sua vida. O dinheiro, a riqueza do mundo inteiro não pode resgatar a sua vida verdadeira, não pode pagar o preço. Somente o preço do sangue de Cristo. Mas você não aceitou, você o recusou. Você em vida, você abriu mão, você negou a Cristo. E aí? O que vai adiantar seus esforços, seus ganhos, suas fortunas? O que vai adiantar tudo que você acha que ganhou? Nada. Vai ficar tudo aqui nessa terra, vai perecer. Então, irmãos, vamos procurar viver a vida de Cristo, viver o propósito de Deus, confiar no Senhor e descansar nele, pois ele nos dá a vida verdadeira.
Essa vida verdadeira não é composta de luxúria, de luxo, né? De bens materiais, de riqueza, de mordomia, Não, essa vida é composta por alegria do Espírito Santo, por paz interior, aleluia, por comunhão com Deus, entendeu? E as outras coisas, sim, o Senhor vai nos dando à medida do tempo, segundo a sua própria vontade, quando confiamos e descansamos nele. Mas essa não é tipo assim, a vida material não é a essência da vida espiritual, da vida verdadeira. A essência é a comunhão com Deus. Se você tem essa comunhão, se você tem o Senhor, você tem tudo. E se você não tem, por mais que você ache que você tenha tudo, você não tem nada. Que o Senhor te abençoe e medite nessa palavra. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26. Deus te abençoe.